Meu querido, você vai sofrer uma renovação mental tão forte que você vai ver que nem aqueles pensamentos vai ter mais poder sobre a tua vida. Porque tem fortalezas que elas são tão violentas. E qual que é a primeira e maior fortaleza da vida de uma pessoa? É na mente. É quando ela não consegue enfraquecer, eliminar, arrancar, tirar aqueles pensamentos mentirosos. Mas por que ainda me domina? Domina por conta das tuas vontades, por conta dos teus desejos. Porque muitas vezes você gosta, você acaba cedendo porque você gosta. Ó Senhor, nós estamos, Senhor, no primeiro dia, aonde, meu Deus, o chofar, hoje, ele foi tocado como um sinal de um grande chamado da parte do Senhor. Para que nós, Senhor, durante 8 dias, nós venhamos estarmos aqui em posição, numa posição de fé, posicionados na fé, uma posição, Senhor, de combate, uma posição, meu Deus, aonde nós decidimos que nós vamos enfrentar um desafio, um problema que ninguém até então havia vencido. Tem tipos de problemas nas nossas vidas e muitas vezes aparecem problemas no nosso caminho que são problemas como as muralhas de Jericó. Elas eram, Senhor, tão altas e tão largas, que por conta às vezes até da própria largura da muralha, era possível andar sobre ela. Podia andar sobre ela. Tanto que a casa que Raabe construiu, que ela provavelmente não construiu, mas a casa onde ela morava ficava na muralha de Jericó. Então, Senhor, muitas vezes nós nos deparamos com tipos de desafios que até casas foram construídas dentro dessas fortalezas, dessas muralhas. Então, ali até então, por muitos anos, eles encontraram segurança, confiança, ao ponto de muitos inimigos lutarem contra eles, mas ninguém conseguiu vencê-los e derrubar aquelas muralhas. O mais importante, derrubar aquelas muralhas, meu Deus, saquear, tomar todos os despojos, queimar aquela cidade com fogo, porque se aquela cidade foi queimada com fogo, provavelmente o seu ouro, meu Deus, e tantas outras coisas que estavam ali sobre o domínio do inimigo também, Senhor, passou pelo fogo e foi purificado na época de Josué. Então, eu acredito, Senhor. Eu acredito que o Senhor nos convocou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos despertou, meu Pai, para, meu Deus, enfrentarmos os nossos maiores desafios. E agora chegou a hora. Você vai vencer ou não? Você vai romper com isso ou não?
Você vai derrubar as muralhas da sua vida dessa vez ou não? Você vai fazer parte do grupo que vai até o fim, vai agarrar essa oportunidade? Você vai fazer parte desse grupo que vai entrar nesse portal e vai fazer os jejuns, vai dar a resposta que o Senhor está esperando? Ou dessa vez você vai fraquejar, vai retroceder, um trabalho, uma casa, uma questão, uma situação, mais uma vez vai acabar te vencendo. A nossa vida é feita de escolhas. Somos nós quem vamos decidir o que nós vamos fazer. Então eu quero te pedir, Senhor, ajuda a nossa liderança, dê uma força maior a ela. Eu sei, meu Pai, que em outra ocasião, a última, se Senhor não me falha a memória, o Senhor deu uma grande vitória após esses 7 dias que ela fez. Mas eu vou dizer que esse aqui ainda é mais desafiador do que aquele, porque vir para o altar, começar às 5 da manhã e não saber que hora ela vai sair. Ah, Pai, com certeza. A graça que o Senhor está dando a ela está sendo muito maior. E eu declaro que o Senhor aumente a graça aí. Uma imensa provisão de graça para a vida dela. Porque, Senhor, é um grande, um gigantesco desafio. Mas também o tamanho da vitória que o Senhor vai dar. E aqueles que estiverem, meu Deus, eu já tomei minha decisão. Eu já me alistei, eu aceitei a convocação, eu já disse, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Então que os demais deem a resposta, Pai. Aqueles que estavam em cima do muro, aqueles que não sabiam, que às vezes fica naquela coisa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir me comprometer? Mas depois, Senhor, o ano termina e a pessoa pergunta por que a vida dela naquele ano não foi melhor, não mudou, porque ela não aproveitou esses portais que o Senhor, meu Deus, enviou a ela, até porque o melhor vinho foi reservado para quando? Para o final. E nós estamos no final do ano, nós já estamos caminhando para a reta final do ano, e se ela entender isso agora, meu Deus, ela vai disparadamente viver o que ela jamais imaginou que ela poderia viver. Eu te amo, eu te agradeço. Fala conosco aqui, Senhor. Quer começar por mim e por cada um que está aqui, que ninguém, nenhum de nós, venhamos a sair dessa reunião do mesmo jeito. Eu te amo, Senhor, obrigado, amém? Amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Diga comigo, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor para o final. Diga, e eu aceito. Diga, esta convocação que o Senhor está nos fazendo para este dia, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Bom. Eu creio que, só para eu ter uma ideia, quem acompanhou a parte das 5 da manhã até a saída da bispa do altar aqui, deixa eu ver, quem acompanhou? Tá, então gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer a leitura, eu vou pregar aqui, né, esse culto aqui é o culto dentro do projeto da Casa Firme. E agora, pela parte da manhã, nós tivemos aqui a nossa liderança abrindo um jejum, de 7 dias. Então ela vai, na verdade não vai dar 7, vai dar 8. Porque se ela vai terminar na quarta-feira que vem, ao meio-dia,
Então vai completar 8 dias. Então serão 8 dias que ela vai jejuar sem nenhum alimento, só com um tiquinho de água. Nós estamos nesse propósito aqui, ó. Diga comigo, jejum, para fazer o quê? Para romper o quê? Estou indo para o lado errado aqui, ó. Muralhas impenetráveis. Todo mundo tem, pode tirar, meus filhos, obrigado. Todo mundo tem uma muralha impenetrável. Todo mundo aqui tem. Todo mundo deve ter aí a sua muralha, uma área da sua vida. Mas não adianta, deixa eu te falar uma coisa, não adianta nós orarmos, a bispa orar. Eu quero que a bispa ore pelo meu pedido, eu quero que vocês intercedam. Se você não fizer o jejum, se você não entrar dentro desse propósito, como que você vai poder dizer, puxa, o negócio funcionou mesmo, foi incrível. Venci coisas na minha vida que eu nunca venci. Então, eu não tenho chofar aqui agora, eu não tenho toque aqui da trombeta, mas estou tocando a trombeta aqui com as minhas palavras. Amanhã você vai fazer a sua parte de estar aqui 5 horas da manhã. Se você falar para mim, não, você vai fazer, sabe por quê? Sabe por que eu falo isso? Porque, gente, se acontecesse alguma coisa com a saúde de qualquer pessoa e tivesse que correr para o hospital de madrugada e ficar lá até 6, 7 horas da manhã, ficaria. E o que nós estamos fazendo, que Deus direcionou a nossa liderança a fazer, está totalmente relacionado a coisas que você mesmo vai virar e vai falar, se eu pudesse tirar essa muralha aqui do meu caminho, da minha vida, eu tirava. Então, mas Deus levantou esse propósito exatamente para isso. Sabe aquela situação, sabe aquele problema, que você mesmo, você nunca resolveu ele, você nunca venceu ele. Você nunca conseguiu se livrar dele de verdade. E se você conseguiu ficar livre dele por um tempo, ele voltou. Por quê? Porque não foi uma vitória completa, como o Senhor ainda falava a respeito dos egípcios. Nunca mais os verão. Jericó, nunca mais. O povo de Jericó, quem vivia em Jericó, quem levantou as muralhas de Jericó, prevaleceu depois de Josué. Antes de Josué, Jericó sempre prevaleceu. Mas depois da chegada de Josué, com a ajuda de Deus, Jericó nunca mais prevaleceu. Nunca mais. Então, amanhã, já estou firmando aqui, quem está na transmissão aí, meu filho, serve para ti também, porque você está aí, você mora em São Paulo, Grande São Paulo. Hoje eu vi o pastor aqui de Osasco, no culto às 5 horas da manhã, e ficou aqui até um determinado horário, não mudou nada, não atrapalhou nada para ele. Ele andou 1 milha a mais, ele quis estar aqui. Eu penso que isso é louvável. Amém? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Porque é uma coisa que a bispa ainda falava. Essa igreja prega muita palavra? Essa igreja ora bastante? Essa igreja, ela trabalha diariamente para cuidar do seu povo? Sim ou não? Então, o que está faltando agora
para que essas muralhas da nossa vida, elas venham realmente ruir, caírem por terra. Está faltando a participação humana. E essa participação, você vê que quando Deus foi falando com a bispa, eu não tenho como aqui pregar o que a bispa pregou, reproduzir. Eu vou falar para você, dentro do meu entendimento, começando por aqui, ó. Josué 5:13. Olha aqui, ó, 5:13, 14 e 15. Encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então, Josué já tinha mandado os espias espionar a terra. Eles acabaram encontrando Raabe. A Raabe escondeu eles, protegeu, ajudou, contribuiu, recebeu uma palavra de que seria poupada ela e todos que estivessem dentro da sua casa. Ele já tinha informação através da Raabe que o povo de Jericó, o coração deles já estava se derretendo por conta de Israel, pelos feitos do Senhor em favor de Israel. Quando ele estava ali bem próximo de Jericó, que eles já tinham comido das novidades da terra, já tinha atravessado o Rio Jordão, ele viu um homem em pé, com uma espada na mão, empunhando uma espada, e ele pergunta para esse homem: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: Não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Diga comigo: eu sou daqueles que vivem pela fé. Hã? Que vivem pelo quê? Que vivem pelo quê? Eu estou do lado daquele que vive pela fé. Eu não estou de um lado, eu não estou do outro aqui. Ó. Eu estou em busca aqui de saber quem vive pela fé. O Josué está adiante de... Ele não está adiante, mas ele estava bem pertinho de Jericó. E Deus já tinha deixado para ele claro que ele tinha que se preparar, que ele ia atravessar o Rio Jordão, que ele tinha que fazer a circuncisão para remover todo aquele tempo de vergonha, de humilhação do tempo do Egito. Só que antes dele começar a conquista pela terra prometida, então ele estava preparando seus soldados, dando instruções, provavelmente ali, ele estava ali pensando como ele iria fazer, provavelmente buscando direção de Deus, e aí, de repente, aparece esse homem, que em outras traduções vai falar um comandante do exército, que está aqui escrito, ó, comandante do exército do Senhor, que crê-se que é uma aparição do próprio Senhor Jesus, que estava ali representando o comando do exército do céu. E ali ele responde para ele: eu não sou dos teus e nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então diga comigo: venho
com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Ele não sabia que Josué ia lutar contra a Jericó e, consequentemente, conquistar a terra de Canaã? Sabia ou não sabia? Mas, diga comigo, a vitória, diga todas as vitórias que Israel teve, diga foi de forma espiritual, diga foi com a bênção de Deus, diga foi com a unção de conquista. E Josué, que agora ele seria o líder para conquistar a terra prometida, ele ouve esse comandante dizer para ele: eu não estou do lado nenhum, ou seja, eu estou do lado daquele que vive pela fé, eu estou do lado da fé. E estou aqui com esta responsabilidade. Então Josué, o que ele fez? Quando ele entendeu que ele não estava diante de qualquer pessoa, está diante de um comandante do exército do Senhor, do exército do céu. Alguém que podia ajudá-lo e dar a ele a vitória que ele precisava. Então ele se prostra em sinal de adoração e para mostrar que realmente era o Senhor. Quando um homem tentava se prostrar diante de um anjo, o anjo não queria ser adorado. Lembra disso algumas vezes na Bíblia? Não aceitava ser adorado. Mas esse aqui ele permitiu. Então, para mostrar que era o Senhor, ele se prostrou com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Qual que é a mensagem? O chefe do exército de Javé respondeu a Josué: vamos juntos? Descalça as sandálias de onde? Continua comigo, porque o lugar em que pisas é o quê? O lugar que você está pisando agora é um lugar santo. Gente, deixa eu só falar um detalhe. Deixa eu só te falar um detalhe. Nesse momento aqui, Canaã já tinha sido toda conquistada fisicamente? A terra, o território já tinha sido conquistado por Israel? Não. Então diga comigo, Canaã, naturalmente, ainda era um território, diga maldito. De novo, maldito. De novo, um território maldito. Só que o anjo, o Senhor vira para ele e fala para ele tirar o calçado do pé, porque o lugar agora onde ele estava pisando, o lugar agora era o quê? O lugar agora era santo. E de que lugar que ele estava falando? Desse lugar espiritual, porque você vive de forma espiritual ou de forma natural? Como é que você vive a sua vida? De forma carnal ou espiritual? Espiritual, não é? Então, como é que você pisa? Como é que você anda? Como é que eu e você vivemos? Como é que eu e você conduzimos a nossa vida? De forma natural, de forma carnal ou de forma espiritual? Então, tira a sandália dos teus pés, porque agora o lugar que você está é santo. Aonde você está pisando é santo. O que ele estava querendo de Josué? Uma conduta, um andar, um viver de forma santa. Por quê? Porque você vai ver aqui, ó, deixa eu já vir aqui para o Josué 6, ó, coloca para mim, filha, na King James, Josué 6:1, ó, os portões de Jericó estavam muito bem trancados a fim de que os israelitas não pudessem
invadir a cidade. Por quê? Porque eles já sabiam que eles estavam determinados a lutar contra Jericó. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué, repete comigo, vê. Mais forte, diga, vê. Ó, vê. Você consegue ver? Você consegue enxergar? Entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Você pode abrir suas mãos assim e falar assim, hoje o Senhor começa, diga comigo, a entregar nas minhas mãos, porque não está escrito que ele, aonde ele falou, ó, eu entrego, entrego aonde? Aonde ele falou que ele ia entregar? Você pode abrir suas mãos, então, por favor, sem preguicinha? Isso, maravilhoso. Ó, hoje eu estou entregando o quê? Nas tuas mãos, Jericó, o rei e os seus soldados. Você pode ver isso nas suas mãos já? Você pode ver? Então fala para você, o Senhor já me entregou. Olha para as suas mãos e fala, o Senhor já me entregou. Agora para os dias de hoje, para a tua realidade, para o teu momento, fala o que Deus já entregou. Fala aí agora. O que Ele já te entregou? Seja no âmbito financeiro, familiar, sentimental, seja... Eu sei que o horário agora, ele é voltado para a vida sentimental, para a cura emocional. Mas, vamos lá. O que Ele entregou? Fala aí. Hoje, vê, entrego nas tuas mãos. Entrego nas tuas mãos. Gente, gente, Josué, olha aqui para mim um minutinho. Josué ainda não tinha dado um passo contra Jericó. Josué não tinha levantado ainda nenhuma espada, ele não tinha dado nenhuma volta ainda ao redor de Jericó, e ele já tinha uma palavra do Senhor garantindo para ele. Então, espera aí. A aparição daquele comandante do exército foi por acaso? Não. Você acha que esse jejum que foi iniciado hoje, às 5 horas da manhã, você acha que isso aqui é por acaso? Não. Deus está falando assim, ó, para mim e para você. Eu sei que você tem um grande desafio aí pela frente. Eu sei que tem territórios que você ainda não conquistou. Eu sei que se você não vencer Jericó, indo mais por conta do Deus de Israel e dos feitos dele, a fama de Israel e do Deus de Israel vai ser tão feia, a coisa vai ficar tão assim vergonhosa, que vai falar, mas cadê o Deus de Israel? Por que esse povo perdeu? Cadê aqueles chamados crentes, aqueles que dizem que são cristãos, que são servos do Senhor? Por que eles perderam essa guerra, se eles não são um povo de perder guerra? Eles não são um povo de perder guerra. Esse povo não perde guerra, esse povo vence. Porque isso é uma verdade. Quando um crente, um cristão, ele está perdendo guerras, tem alguma coisa aí errada. Por quê? Porque a convocação ali do anjo, porque o Josué falou, ó, você tem uma mensagem para mim? Eu tenho uma mensagem para ti. Você só tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Ou seja, você quer estar aqui, meu filho? Você quer vencer? Você quer conquistar? Você quer atingir resultados diferentes?
andando do jeito que você está andando, vivendo do jeito que você está vivendo, aqui você não vai conquistar coisa nenhuma. Aqui você não vai ter vitória, aqui você não vai ter resposta, você não vai ter mudança, você não vai ter o avanço. Aí ele chega diante ali de Jericó, a cidade estava lacrada, trancada, e veio uma palavra do Senhor para Josué. Ou seja, a cidade, humanamente falando, já era impenetrável. E todo mundo preparado para se defender, para impedir Israel de entrar, a coisa ficou pior. O negócio agravou. O negócio já não é brincadeira. Já é uma cidade larga, de 5 metros de largura. Dá para andar em 5 metros de largura? Dá ou não dá? Dava tanto que a Raabe tinha a casa dela no muro. A altura do muro qual era? 9 metros de altura. Passa aqui esse teto aqui tranquilamente. Deve dar quase que do piso ao teto, deve dar mais um tanto desse. Se tiver aqui 4,5 de altura. Então, os caras podiam andar em cima da muralha. Os caras podiam se esconder atrás da muralha. Os caras podiam matar quem tentar subir, penetrar a muralha. Então, peraí, e aí? Quem consegue derrubar isso? Porque o Senhor falou que ele ia entregar Jericó. E que as muralhas, diga desta vez, as muralhas, diga de novo, as muralhas. Gente, vencer fisicamente, de mano a mano, é uma coisa. Agora o Senhor falou que ia derrubar as muralhas. O que ele falou que ia derrubar? Ele ia só derrubar os soldados ou ele ia derrubar as muralhas também? O que representa aí, ó, bispo? Se Deus der só essa vitória aqui, ó, é mais fácil. Derrubar os soldados não é tão difícil, mas derrubar as muralhas, tirar toda a segurança, arrancar toda essa fortaleza ao qual eles se escondem, eles usam como segurança, proteção, como um meio de se defender e também de poder atacar. O Senhor está dizendo que não haverá mais domínio. O Senhor está dizendo que nunca mais eu vou chegar num ponto que aquela vida imoral que eu tinha e que eu sofria com pensamentos imorais, até esses pensamentos não vão ter mais poder, não vão ter mais efeito sobre a minha vida. Meu querido, você vai sofrer uma renovação mental tão forte que você vai ver que nem aqueles pensamentos vai ter mais poder sobre a tua vida. Porque tem fortalezas que elas são tão violentas. E qual que é a primeira e maior fortaleza da vida de uma pessoa? É na mente. É quando ela não consegue enfraquecer, eliminar, arrancar, tirar aqueles pensamentos mentirosos. Aqueles pensamentos, que ela vem para o culto, ela ora, né? A hora que ela sai lá fora, e aí vem de novo aquela praga do Egito, aquele pensamento, e aquilo já vem a bispo. Mas por que ainda me domina? Domina por conta das tuas vontades, por conta dos teus desejos, porque muitas vezes você gosta, você acaba cedendo porque você gosta.
Porque é o que a bispa ainda hoje orou com a gente. Põe a mão no coração e declara que você vai ter agora sede e fome pela presença de Deus. Você vai, Senhor, eu quero ter um prazer, uma vontade, uma fome, uma sede de me aproximar do Senhor, de te conhecer, de me encher de ti. Ou seja, então o Senhor está dizendo que isso dentro de mim vai mudar. Se você seguir direitinho o que nós estamos recebendo de direção. E que hora que começa o trabalho? Já começa por aí. Que hora que eu falei que começa? Começa às 5 da manhã. Então, espera aí. Quando a gente quer acordar mais cedo, a gente acorda, não acorda? É ou não é? Quando a gente também quer dormir mais cedo, a gente dorme, não dorme? Não vou fazer isso hoje, eu não vou fazer isso amanhã. Ontem mesmo, a hora que terminou aqui o trabalho da noite, vamos terminar, já estipulo o horário que eu estou, o horário que já vamos estar na cama, já dormindo. Então não tem tempo para celular, não tem tempo para televisão, não tem tempo para conversar. Não é tempo disso. Agora é tempo de se aproximar de Deus para vencer um tipo de problema, um tipo de inimigo, que quem passou por Jericó não venceu. Dá uma olhada aí, quem na tua família venceu esse problema? Eu sei que tem gente, tem parente, tem pessoas na minha família que tem tipos de problema que eles não venceram. Eu consegui vencer. E eu sei que tem outros desafios que também ninguém venceu. E eu vou ficar como? Então também não venci. Quem está entendendo isso? Vai ser sempre assim? Não. Não vai. Não é porque alguém está com a má fama, alguém ficou com a má fama, esse aí lutou a vida inteira e não conseguiu. Não é porque ele não conseguiu que eu não posso. Então eu preciso saber o que é que não foi feito ainda até hoje, para eu começar a fazer agora, antes que 2025 termine, e eu agarre essa oportunidade que o Senhor está me dando, porque, peraí, vamos lá, olha aqui para mim, que é uma coisa que o bispo Fernando falava agora há pouco. Se está registrado na Bíblia que Israel derrubou as muralhas de Jericó, as direções que Deus deu a eles e que Josué passou para o povo, eles fizeram e funcionou? Sim ou não? Funcionou ou não funcionou? E funciona para os dias de hoje? Funciona ou não funciona? Então aí a pergunta é, eu estou disposto a seguir essas direções ou não? Eu acredito no comando, na direção que está sendo dada, ou eu acho que essa direção do Senhor para a minha vida, ela não encaixa, então também as bênçãos não vão encaixar. As bênçãos não vai vir. É porque é um pouco, né? Podia ser mais fácil. O que para você vê que coisa? Tem gente que é uma coisa, né? Faz jejum de domingo, tem jejum de domingo, não faz. Porque é o dia que ela não trabalha. Aí quando tem um jejum de 25 horas, ela também acha difícil. Aí quando tem um jejum de sexta-feira de 7 horas, gente, entrando o final de semana, às 3 horas da tarde, para encerrar a noite, porque depois também fica longe, demora para ir embora para cá. É tudo assim, pensando nela. Como é que ela vai ficar depois? É muito cedo. Eu saí daqui da igreja muito tarde. Porque aí come meu domingo. E o meu filho, então, a hora que você quiser realmente vencer, então aí você vê o que você quer fazer na sua vida. Fica à vontade. Que é o que a bispa falou hoje, é verdade. Se não aparecesse ninguém aqui hoje para fazer o jejum, ela ia fazer, eu ia estar aqui. Eu e minha família estarmos aqui. E com certeza a parte interna está aqui. Nós íamos estar aqui jejuando. Está entendendo ou não? Pronto.
oramos, jejuamos, clamamos, o que nos foi determinado está lá. Posso andar 1 milha a mais? Posso. Vou andar? Vou. Já tem gente andando 1 milha a mais do que só jejuar a parte da manhã. E pronto. Ninguém vai poder tirar isso da pessoa. Agora, se eu estou sabendo, estou ouvindo, estou recebendo a direção, e ainda eu vou fazer do meu jeito, não. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo ou não? Eu estou falando assim de propósito mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para você. E principalmente para aqueles que vai arrumar uma desculpa para não fazer. Amanhã você vai ver os testemunhos, a enxurrada de testemunhos, de gente contando que as muralhas da vida dela... Olha, a bispa estava contando uns testemunhos hoje, acho que 2 exemplos que ela deu, de 2 casais que queriam muito ter filhos, e não conseguiram, acho que até um caso que fez 2 inseminações e não deu certo, e acho que um caso de 18 anos, se não me falha a memória, um outro de 15 anos, e que ela profetizou aí para trás, eu não me lembro agora exatamente se foi no final dos 52 dias, no último jejum, ou se já foi na ceia de setembro, não lembro agora o detalhe. Mas eu sei que ela profetizou que agora, para setembro, mulheres iam engravidar. E o que está acontecendo agora? Está chegando os testemunhos de que essas mulheres engravidaram. Situações que estavam aí, ó, há muito tempo. Então, qual é o propósito desse trabalho que Deus colocou no coração da bispa, que não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil. Mas nós vamos, diga comigo, nós vamos fazer o que nós nunca fizemos. Diga, mas vamos viver também o que nunca vivemos. Nós vamos viver. Pode ter certeza disso. Por isso que eu estou gastando um tempo aqui para lembrar que o Senhor, Ele entregou. Ele já entregou Jericó. Ele já entregou. Então, aí, volta aqui. Qual é a muralha que hoje, aquele problema, aquela área, aquela situação, que você talvez diz, eu já tentei de tudo. Você nem imagina o que eu já tentei fazer, o que eu já fiz para tentar sair disso, resolver isso, mudar isso na minha vida. Então esse propósito é para você. Mas aí eu quero que você se conscientize agora, amanhã, 5 horas da manhã você vai estar aqui. Quem vai estar aqui amanhã às 5 horas? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a palavra já está entrando aqui agora e já está fazendo efeito aqui. Porque senão eu já vou te botar em pé, nós vamos orar então, e você vai para casa. E aí você repensa. Eu mesmo, eu vim aqui para ouvir. Então eu estou te pregando a palavra. É ou não é? Mas espera aí, diga comigo, fé sem obras é o quê? É morte. Você está olhando para o quê? Para a distância, para o sono, para o que você está olhando? Não, teve gente que veio de lugar muito longe hoje às 5 horas da manhã. Teve gente da semana passada que deixou de trabalhar para poder fazer o jejum. E outra coisa, você chega às 5. Se você precisar sair às 7, você precisar sair às 8, eu tenho que ficar até... Não, se você precisar sair, saia discretamente. Sem nenhum alarde, sai, vai. Faz o jejum até o meio-dia. Abre com a bispa aqui na igreja, depois encerra, se for o caso, pela transmissão com o bispo Fernando. Mas aí, eu não vou conseguir ler todo o texto por causa do horário, mas agora entra um outro ponto.
Quando a bispa terminou aqui, o bispo Fernando já foi lá, pegou o azeite e já saiu com um grupo da parte interna, acredito que deva ter mais pessoas que foram com ele, e ele foi fazer uma unção ao redor do quarteirão para declarar. Então, o que eu quero te aconselhar? Você está vendo que tem vários azeites aqui no altar. Então, o que você vai fazer? Quem que tem algum azeite aqui já no altar? Deixa eu ver, levanta a mão. Você tem? Alguns têm. Perfeito. Quem não tem, nem que for um vidro menor, não tem problema. Traz um azeite e traz um vidro de mel. Aí vai falar, por que, bispo, o vidro de mel? Porque hoje a bispa estava dando uma orientação para que todos, que é um ato profético que o povo judeu tem. Então, dia 22 começou o ano novo judaico. E quando encerrar agora esse período desse ano novo, se não me falha a memória, que eles comemoram isso durante, se não estou enganado, durante 7 dias, eles costumam ter na mesa deles uma maçã, e eles molham a maçã no mel e comem, e eles fazem os seus atos proféticos, as suas declarações, que o ano deles será um ano doce. Vamos repetir isso juntos? 2025, diga, esse final de ano será um final de ano doce, abençoado, próspero, em nome de Jesus. Porque tem gente que é um tal, né? Minha vida é amarga, minha vida é ruim, minha vida é uma droga, minha vida... Não, é doce. É doce. E a bispa lembrou disso e fez questão de consagrar um vidro aí, o mel que cada um foi, correu, né? Até o rapaz ali do Hirota foi evangelizado, né? Tô acompanhando aqui a transmissão também da igreja aí, porque o povo não para de comprar azeite e mel aqui no Hirota. Então, né, o que está acontecendo aí? A pessoa ficou sabendo, já está acompanhando, já, vocês estão num propósito, estou acompanhando agora. Então, pega depois um vidro de mel, pega o azeite, deixa aqui para ser consagrado. Né, ou traga, nós podemos consagrar, mas eu acredito que você vai estar aqui amanhã às 5, e aí você já recebe novamente essa consagração. E aí depois, quando você terminar o jejum, você pega lá o vidro de mel, né, coloca um pouquinho na sua boca, ou pode já pegar mesmo a própria maçã, e molhar ela com esse mel, e declarar, bispo, não é uma coisa meia boba, uma coisa... Não, meu filho, é um ato profético. Se funciona na vida desse povo, não vai funcionar na nossa vida. Eles já fazem isso, vai saber aí, ó, há quantos anos aí, e nós não vamos pegar aquilo que vai funcionar para a nossa vida, mas aí eu falei o segundo ponto, que eu acabei entrando nessa parte do mel e do azeite. Então o que você vai fazer com o azeite? Você vai ungir sua casa, você vai ungir seu trabalho, você vai ungir sua mesa de trabalho, você vai ungir tudo que representa teus clientes, você vai ungir a porta da tua empresa ou do teu trabalho. Se for o caso, você vai fazer como o bispo pegou e fez. Quando eu terminei meu período de oração aqui também, peguei um óleo ungido, saí, fui lá, dei a minha volta também, falei, não vou ficar de fora. E você vai pegar esse azeite, vai ter essa atitude de fé. Amém? Quem vai fazer? Deixa eu ver. Quem vai fazer isso? Eu vou ficar aguardando. Mas quem vai estar aqui amanhã às 5 da manhã? Já está começando a melhorar. Ainda não está do jeito que eu imaginava. Perfeito aqui agora, quem está aqui nessa tarde. Amém, gente? Mas amanhã. Você vai andar e bispo, mas eu já não fiz hoje, meu filho, o portal está aberto. Você vai ficar de fora mesmo.
Vai perder essa oportunidade de poder estar no templo. E eu estou falando para você estar no templo, porque você tem condição para estar no templo. Não venha falar para mim que você não tem condição. Você tem condição de andar uma milha a mais. E se precisar sair para ir embora mais cedo, vá em paz, entendeu? Mas você já andou uma milha a mais. Você está dando uma resposta diferente. Por quê, bispo? Porque quando eles foram conquistar Jericó, que é aquela pergunta que a bispa fez hoje para a igreja. Se Deus já entregou Jericó nas mãos de Israel, por que eles tiveram que rodear ao redor da muralha? Para quê? Porque diga comigo, porque Deus, Ele não abre mão da participação obediente do seu povo. O que Ele precisa do seu povo? Fazendo o quê? Obedecendo. Gente, olha aqui para mim. O que mudaria de forma natural andar ao redor da muralha? Fala para mim. O que mudaria de forma natural? Mas o que mudaria se eles obedecessem à direção de Deus? Só fez as muralhas cair por terra. Então vou te fazer uma pergunta. As muralhas caíram por terra, porque eles deram as voltas que o Senhor pediu para eles darem, eles acreditaram na palavra do Senhor e obedeceram, e foi por isso que as muralhas caíram, ou as muralhas caíram assim por uma obra do acaso, bateu um vento mais forte lá e caiu. Foi pelo quê? Foi pela fé ou foi por coincidência? Então tá que às 5 horas da manhã é uma prova de fé, de obediência, ou não, a minha carne, meu corpo, a distância, não. Quem entendeu o exemplo que eu dei? Está muito, 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 muito claro. Não tem sentido uma muralha daquele tamanho. Gente, eu estou falando de 32 quilômetros quadrados de cidade. Não, desculpa. Era uma volta de 32 quilômetros. O milagre foi pequenininho, né? A vitória foi pequenininha, né? Você acha que o que Deus quer fazer na tua vida é pequenininho, né? Então, mas você quer uma coisa gigantesca. É a palavra de Isaías 54. Pense grande. Agora chegou a hora de você mostrar que você aprendeu a pensar grande. Uma pessoa que ela ouve tudo isso e ela não faz absolutamente nada, ela revela ainda que ela pensa pequeno. Mas uma pessoa que pensa grande, então ela vai pensar o que Deus pensa. Ela vai adotar, ela vai colocar na vida. Qual é a direção? O que o Josué falou para o comandante do exército? O senhor tem uma palavra para mim? Olha aqui para mim. Se você perguntasse para Deus o que Josué perguntou, o senhor tem uma palavra para mim? E ele respondesse assim para você: filhão, tira as sandálias dos teus pés, porque o território agora, a vida que você vai viver daqui para frente, ela não é mais de forma natural. Agora você vai viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. Você não vai viver para você, você vai viver para me agradar. E se você passar a ter esse estilo de vida, a conquista de Jericó não foi de forma natural. A conquista de Jericó foi de forma espiritual. Porque nem munição, nem armamento eles tinham suficiente para conseguir derrubar uma muralha
de 9 metros de altura e 5 de largura. Está provado que até hoje, tudo que você tentou fazer não te ajudou a derrubar essa muralha. Eu sou prova viva disso, que tem muita coisa na minha vida, que se não fosse a ajuda de Deus e desse ministério, a ajuda da bispo, de nos ensinar, eu jamais conseguiria vencer determinadas coisas na minha vida, que ainda hoje estavam algumas coisas passando como um filme na minha cabeça, de coisas assim que eu nunca ia ter conseguido romper e vencer. Tem outras muralhas que eu vou derrubar. Tem outras muralhas que eu vou derrubar elas. Mas eu me lembrando de várias muralhas que eu consegui derrubar na minha vida, eu sei que se eu não tivesse seguido as direções que foram dadas, eu não conseguiria. Se não fosse Deus, esse ministério, eu não teria conseguido. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Colocar a mão no seu coração. Fechar seus olhos. Porque Deus, Ele está nos convocando aqui. É uma convocação. E eu volto a repetir o que o Senhor falou para Josué. Com a mão no coração, com os olhos fechados. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei, o rei desse lugar, aquele que lidera esse lugar, aquele que está comandando essa cidade, e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, que é o que vai acontecer no último dia aqui, um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. E aí Josué convoca os sacerdotes, dá as ordens, eles fazem exatamente o que Josué manda, dá a direção deles ficarem calados, no momento que não era para falar, só no momento que era para declarar que eles iriam declarar. E diga comigo: o povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, diga comigo, soltou um forte grito de guerra. E o que saiu desse grito? O que saiu? Gente, o que saiu desse grito de guerra? Quando a trombeta soou e eles ouviram o soar da trombeta. Eu não sei se você sabe que quando você está na guerra e você começa a gritar, isso é para intimidar o adversário, o inimigo. Mas como que eles iam intimidar as muralhas? Como que o grito ia mover as muralhas?
Diga comigo, era o grito da fé. Diga, de um povo obediente. Diga, de um povo que estava alinhado com Deus, que fez o que Deus pediu. Então, esse grito só funciona quando você está lá na batalha contra o inimigo. Mas dentro da muralha, como é que ele vai funcionar? Então, meu filho, eu vou te mostrar, vou te ensinar como as coisas funcionam. Essa batalha é uma batalha espiritual. Você vai me obedecer direitinho, você vai seguir minhas direções direitinho. Porque igual você faz na guerra, quando você dá aquele teu grito lá, agora esse inimigo aqui eu vou estraçalhar com ele, vou matar, vou derrubar ele. Agora, assim como você enxerga um inimigo, que você vai derrubar ele, assim você vai conseguir derrubar essa muralha. É forte, não é? Não era essa visão que eles tinham quando eles viam o inimigo? Quando eles enxergavam o inimigo, eles olhavam para aquele inimigo e eles davam um grito de guerra. E eles vinham com toda a força da vida deles. E por isso que a Bíblia fala que tinha exército que caía ao fio da espada, e exército que tentava fugir, eles perseguiam. Os caras estavam numa energia, os caras estavam numa gana. Mas não era só uma força física como era a unção, a bênção, o poder de Deus na vida deles. Então, se o inimigo caía, quando eles, cheios da bênção de Deus, eles enfrentavam e venciam, então essas muralhas impenetráveis, elas vão cair por terra. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Diga comigo, a muralha caiu por terra. Diga, minha muralha está caindo por terra. Começa hoje. Diga, começa agora. Ela vai cair por terra. Ela não vai aguentar. Ela não vai resistir. Ela não vai suportar. Ela não vai suportar. Soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu. Essa muralha vai cair. Essa muralha ela vai cair. Em nome de Jesus, ela vai cair. Ela vai cair. Eu não sei como ela vai, mas ela vai cair. Vamos falar com Deus agora, ó Deus de Israel. Eu estou aqui com essas pessoas, Senhor. E eu creio, Pai. Eu creio que esse trabalho, eu preciso desse trabalho. Eu preciso desses jejuns. E que essas pessoas enxerguem, Pai, o que tantas pessoas conseguiram enxergar. Eu preciso estar aqui. Eu preciso fazer esses jejuns. Eu preciso me alinhar com Deus. Eu preciso me aproximar do Senhor. Eu preciso dar uma resposta diferente. Eu preciso fazer aquilo que talvez eu não estava fazendo. Talvez você está sem força para orar. Talvez você está sem força para reagir. Talvez você está sem força até para fazer o jejum, para fazer o propósito. Talvez você está até sem força para poder acreditar que essas muralhas elas vão cair por terra, elas vão desmoronar, elas não vão permanecer, elas não vão suportar. Talvez para você aí está difícil. Mas o Senhor permitiu esse trabalho. Ele levantou esse trabalho para renovar suas forças, para aumentar as suas forças, para fazer você ir para um nível maior, para você ter a fé que é capaz de derrubar muralhas. De derrubar muralhas. Jericó, ou melhor, Josué, ele nunca tinha derrubado uma muralha na vida dele. Josué nunca tinha vivido uma experiência daquela. Ele ia passar por lugares que ele nunca tinha passado. Ele ia passar por territórios. Nós vamos passar por territórios que nós nunca passamos.
Nós vamos entrar em cidades e países que nós nunca entramos. Nós vamos lidar com tipos de desafios que, se nós não fizermos o que está sendo feito agora, nós vamos passar vergonha, nós vamos ter derrota, nós podemos até alterar o nosso destino. E Deus não nos chamou para a derrota, Deus não nos chamou para o fracasso. Mas você precisa ter essa disposição. Você precisa decidir sair de cima desse muro. Ou você vai se jogar, ou você vai se lançar dessa vez, ou você vai lutar agora e fazer o que é preciso. Ou amanhã vai ser a dor do arrependimento, a dor da frustração, da vergonha. Eu podia, eu não fiz. Eu podia e eu não acreditei. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. É um tempo novo para nós. É um tempo novo para a nossa igreja. É um tempo onde o Senhor está chamando as pessoas para se aproximar do Senhor. É um tempo para que elas se aproximem do Senhor, te conheçam de verdade. E entenda, Jericó não vai, essa Jericó da vida dela não vai cair por terra, se nós não seguirmos as direções que estão nos sendo dadas. Está na hora dela seguir, está na hora dela fazer. Se isso vai aborrecer pai, vai aborrecer mãe, marido, esposa, filhos, se isso vai mexer com a minha rotina, eu vou mexer no que eu tiver que mexer, mas eu não aceito mais que essas situações fiquem da mesma maneira, da mesma forma. O Senhor tem uma primavera florida para a vida dela. O Senhor tem chuvas de primavera para ela, Pai. O Senhor não está deixando o mês de setembro terminar. O Senhor não está deixando o mês de setembro acabar, enquanto ela não viva definições, meu Deus, mudanças ainda neste mês, Senhor. Oh, Senhor, ela vai entrar o mês de outubro dentro desse propósito, porque esse propósito vai terminar dia 1º de outubro, no primeiro dia de outubro. Senhor, ela vai entrar e ela vai sair desse mês vivendo o que ela jamais imaginou que ela poderia. Talvez, Senhor, as muralhas que precisam cair são muralhas da mente, são pensamentos, são sentimentos, são medos, são inseguranças, são traumas. Senhor, eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, que toda muralha, que talvez até hoje, Senhor, está igual a muralha daquela época, ninguém nunca conseguiu, Senhor, movê-la do lugar, arrancá-la do lugar, ninguém nunca conseguiu derrubar as muralhas. Podem ter derrubado um soldado, mas derrubar a muralha não. Podem ter derrubado um soldado ou outro, mas derrubar essa muralha, quero ver quem vai derrubar. E o Senhor está dizendo: eu sou o general de guerra. Eu sou o general de guerra. Sou eu que dou vitórias a um povo que decide lutar através da obediência, de uma fé obediente. Porque essa batalha é do Senhor, essa batalha é do Senhor. Jericó, meu Deus, as suas muralhas não suportaram o brado, o grito, o som, meu Pai, do chofar, das trombetas, porque, Senhor, era uma batalha que seria vencida de forma espiritual. Então eu declaro em nome de Jesus, que a partir de hoje, que o entendimento, que a visão dessa pessoa se abra, que ele venha se abrir definitivamente, e que ela venha entender que agora o que ela tem que focar
não é fazer outra coisa a não ser, é fazer o jejum. Meu Deus, é alinhar-se com a palavra, é fazer o que o Senhor quer dela, espera dela. Eu sei que muitos vão apresentar muitas questões, muitas situações, mas também seja feito conforme a fé de cada pessoa, Senhor. Eu não estou aqui para condenar a fé de uma pessoa, mas, Senhor, para mover a fé dela, meu Pai, para impulsionar a fé dela, para ajudar ela, é agora, é o momento. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer fazer, o Senhor quer responder, e que ela dê, meu Pai, uma resposta completamente diferente, mas também o que ela vai lhe tirar da vida dela, o que ela vai vencer na vida dela, o que ela vai superar na vida dela, o que ela vai romper, ela vai poder dizer amanhã: eu tinha tentado de tudo, mas desse jeito que eu fiz, como fui orientado aqui, eu não imaginava que poderia funcionar e funcionou. Eu não imaginava que seguindo ordem simples, as coisas aconteceriam. Eu entendi o que Deus quer, e eu vou fazer, e Deus vai abençoar. Eu profetizo todas as muralhas. Eu abençoo a sua vida. Eu profetizo que todas as muralhas da sua vida já caíram por terra. Os filhos que estavam nas fazendas dos porcos, o Senhor vai trazê-los de volta. As mães, as mulheres que queriam gerar, eu profetizo, você gerando, mulher, você gerando, você vai testemunhar que você gerou, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, novos sonhos, novos projetos, novos, meu Deus, desejos sendo materializados e realizados, e ela podendo testemunhar a tua glória e o teu poder na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Eu te amo e eu te agradeço por nós estarmos aqui, e eu creio que ela entendeu, e ela vai fazer a parte dela, ela vai dar condições para que o Senhor possa responder e abençoá-la, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.